Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de fato com conteúdo da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Me chamo Rafael Ninck e serei o seu professor durante essa disciplina. O meu sinal para a comunidade em Libras é esse, Rafael, e como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando uma calça jeans azul, sapato preto e uma camisa listrada com as mangas dobradas até o ombro. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, um fundo branco com os dizeres EAD mudando realidades na cor verde. Para a aula de hoje, falaremos um pouco sobre números e operações. O que é um número? O que representa eu colocar aquele dígito 1 e 5? O que aquele número representa? Então, veremos na aula a formação do conceito de números, entender o que é um número, estabelecendo relações com a ideia de sequências numéricas e tratando o tratamento desse número como uma quantidade, uma ordenação ou um código. Falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, o conjunto numéricos e ainda falar um pouco sobre o cálculo e situações problemas envolvendo as 4 operações básicas, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então temos diversos conteúdos a ser trabalhados na disciplina e a complementação desse conteúdo está dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Para a aula de hoje, a referência básica é o livro do Loyo, Tiago Loyo, que fala sobre os fundamentos de metodologias de matemática, principalmente das páginas 51 a 119. Lembrando que esse material está disponível lá na minha biblioteca e pode ser consultado de forma gratuita. E aí eu pergunto para vocês, o que é um número? Qual que é a função do número? Para que a gente utiliza um número? Então, a gente pode entender o número pela sua função. Eu tenho esse número 5, mas o que o 5 para a gente representa? Então, o número ele tem algumas funções, dentre elas a função de contar. Quando eu digo 5, eu estou me referindo a uma quantidade. Eu estou contando uma caneta, 2 canetas, 3, 4, 5 canetas. Uma quantidade. Mas além dessa representação de quantidade, eu posso utilizar esse mesmo algarismo 5 para ordenar. Então, o primeiro colocado, o segundo colocado, o colocado número 5, que seria o nosso quinto colocado. Então, aqui ele já não está representando uma quantidade, mas sim uma posição num ranking desde o primeiro até o quinto elemento, o quinto colocado. Então, o 5 não significa que ele é 5 vezes pior, não significa que ele é 5 vezes mais lento que o primeiro, e sim uma posição, e a gente não tem nenhum distanciamento entre esses candidatos, entre esses competidores. Além disso, um 5 ele serve como uma notação, como uma representação para a quantidade. E aí a gente tem que tomar cuidado que na nossa escrita, eu utilizar um 5 e um 1, por exemplo, ou utilizar um 1 e 5, o mesmo algarismo 5 tem funções distintas, porque na nossa escrita numérica, que a gente utiliza o que a gente chama de sistema posicional, esse 5 ele representa quantidades mas diferentes de acordo com a posição lá na escrita. Esse 5 ele tem função de 5 dezenas, ou seja, aquele 5 não vale 5 unidades, 5 quantidades, e sim 50 quantidades. Então o algarismo 5 ele tem uma função de escrita numérica.
E para entender essa escrita numérica, a gente pode reconhecer os principais sistemas de numerações que existiram ou que ainda se faz uso. Aqui, inicialmente, o primeiro do nosso quadro, um sistema de numeração egípcio, um deles, ao longo tiveram-se diversas notações, que a gente pode observar que eram utilizados símbolos específicos para representar quantidades. O número 1 era um bastão. O número 10 eu tinha um calcanhar. O número 100 eu tenho uma corda enrolada. Então observe que eu tenho, para cada quantidade, eu tenho um símbolo específico que representa essa quantidade. Então observe que o 1, que representa uma unidade, ela é diferente da representação do calcanhar, que representa 10 unidades. No nosso sistema, o 1 em posições diferentes tem valores diferentes. Já no sistema de numeração egípcio, não. O bastão vai representar 1 independente de onde ele esteja. Tá? Já o sistema de numeração romana, que até hoje é utilizado, principalmente, por exemplo, para indicar alguns tipos de página, ou incisos de um determinado artigo, ou ainda para representar a questão de horas, ele utiliza uma mecânica um pouco diferente, que ele mistura a representação por símbolo. Então, por exemplo, o número 1 é uma barra, o 2, 2 barras. Quando eu parto por 5, eu tenho um V. E aí entra a questão da posição. Se eu coloco V e uma barra, eu tenho o número 6. Se eu coloco uma barra e um V, eu tenho o número 4. Então, a posição que eu coloco cada símbolo vai dar funções diferentes para aquele número. E aí, se a gente observar, o sistema de numeração egípcio, esse citado, ele utiliza a nossa base decimal. Ele tem a vantagem de trabalhar com uma base decimal, enquanto que o sistema de numeração romana, eu tenho símbolos diversos e geralmente em múltiplos de 5. O 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e assim sucessivamente. Mas os dois têm uma limitação. E qual que é a limitação? Conforme eu vou evoluindo com o número, eu preciso de símbolos específicos para representar aquele número. Então, se eu tenho um número muito grande, 1.470.000.000 e etc., observe que eu tenho um número muito grande, eu vou ter um símbolo específico para aquele número, para 1 milhão. Eu vou ter um símbolo específico para 1 bilhão, no caso da numeração egípcia. Isso dificulta a memorização e a representação desse número, porque eu preciso decorar um arcabouço de símbolos gigantescos para representar números quando se trata de números grandiosos. E é aí que a evolução do sistema numérico, e é por isso que a gente utiliza esse sistema de notação indo-árabico, porque ele limita a um conjunto de 10 dígitos para representar qualquer número. Então ele mescla a ideia de uma posição indicar um valor diferente e utiliza a base decimal que é utilizado, por exemplo, nesse sistema de numeração egípcio. Então eu tenho um conjunto limitado de dígitos que permite representar qualquer número. E como que isso vai funcionar? Levando em consideração a posição daquele algarismo. Então, se eu colocar 1 e 5 e 5 e 1, eu tenho 1 e 5 em posições diferentes, obviamente eu vou ter valores diferentes. E no nosso sistema, esse sistema indo-árabico, também conhecido como sistema de numeração decimal, e a ideia de decimal exatamente por causa dos 10 dígitos de 0 a 9, cada posição vai representar uma quantidade. Então, se eu quero representar 400, eu vou ter que representar o quê? Pelo número 400. Então, o 4 nessa posição é diferente se eu colocasse 040. Então, observe, 400. 3 dígitos, observando do lado direito para o lado esquerdo, eu começo com os valores decimais de primeira ordem, que representam as minhas unidades.
esse 0 vai representar que eu tenho 0 unidades. De segunda ordem, 0 dezenas. De terceira ordem, 4 centenas. Fechando esse bloco de 3 dígitos, eu tenho as unidades simples. Os próximos 3 blocos, eu tenho os milhares, as classes do milhar. Então, se eu quero falar 50.200, 50.000, classe dos milhares, eu vou me referenciar a isso, e 200 unidades. Então, esse número eu vou ler de acordo com a posição na tabela, sempre observando da direita para a esquerda. 3 primeiros dígitos, unidades simples, os próximos 3, milhares. Então, os próximos 2, fechando o primeiro bloco, eu tenho 50 milhares, 50.000, e 200 unidades simples. E é comum expressarmos também como uma anotação 50.200. Conforme eu vou aumentando o número de dígitos, pode dificultar a leitura. Então, a gente utiliza uma estratégia de colocar um ponto para cada bloco de 3 ordens. Então, eu tenho 50, 1.000 e 200. E esse ponto pode causar certa estranheza ao utilizar a calculadora, porque lá na calculadora, esse ponto ele tem uma outra função, que é separar as unidades inteiras da sua parte fracionária, da sua parte decimal. Isso a gente vai ver ao longo da disciplina, que além dos números inteiros, eu tenho outros números, e um conjunto maior de números, eu posso ter ele para suprir a necessidade de divisão quando não é exata. Eu tenho outros números que a gente chama de números fracionários ou números racionais. E essa representação no formato decimal vai exigir que eu acrescente o fragmento que não é inteiro. E isso a gente faz utilizando a vírgula. O uso de ponto lá da calculadora se deve ao sistema de notação americano, que faz exatamente o inverso. Onde tem ponto, coloca uma vírgula, e aonde tem vírgula, coloca um ponto, certo? Então, muito cuidado ao utilizar a calculadora, porque aquele ponto da calculadora representa o que a gente utiliza como vírgula, que é separar os inteiros dos decimais. Os próximos 3 blocos representam os milhões. Então, se eu colocar aqui como que eu vou ler esse número? Então, eu tenho primeiro bloco 12, classe dos milhões, 12.408.123 unidades. Então, a representação utilizando o ponto, eu vou dividir o primeiro bloco e o segundo bloco. De trás para frente, o primeiro bloco unidades, segundo milhar e o terceiro milhões. Então, é 12.408.122. Então, a gente consegue representar qualquer número utilizando apenas 10 dígitos. Então, eu não fico limitado a criar dígitos, algarismos, para quando eu vou aumentando o sistema de numeração, certo? E quando a gente fala de números, tentar entender como se deu a construção dos tipos de números, a gente pode associar a sua função. Por exemplo, o número é utilizado para contagem. Então, quais os números que eu utilizo para contagem? 0 caneta, 1 caneta, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse conjunto a gente chama de conjunto de números naturais. E a gente costuma representar com essa letra N, conjunto dos números naturais. Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, eu vou ter um conjunto infinito de números que obedece a esse critério. E observe que aqui eu estou representando somente com números inteiros positivos. A gente vai falar dos números racionais e dos números negativos na sequência. E eu posso, nesse conjunto, limitar a valores não nulos, colocando um asterístico que exclui o elemento 0. Então, toda vez que tiver um símbolo de um conjunto numérico e se utiliza um asterístico, eu estou excluindo o elemento nulo, certo? Mas observe, se eu for somar 2 números naturais, 1 mais 2, vai dar quanto? 3.
Então, a soma de dois números naturais é sempre um número natural. Agora, e se eu fosse fazer 3 menos 1? Um número natural menos um número natural vai dar 2, que é um número natural. Mas isso nem sempre vai valer, porque imagina o seguinte, se eu tenho 1 menos 3, quanto que vai dar? Eu consigo de 1 tirar 3? Não, vai me faltar 2. E esse faltar 2, para que eu consiga expandir essa operação de subtração para fechar no conjunto, eu preciso um próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. A característica dos números naturais é ter um ponto inicial, que é o nosso ponto de partida 0, e utilizar de forma adicionando a cada valor anterior 1, eu tenho a construção do seu sucessor. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, em relação ao número 4, o antecessor vai ser 3 e o sucessor vai ser 5. Então, 5 é o sucessor de 4 e 3 é o antecessor de 4. Essa sequência forma números consecutivos dentro dos números naturais. Só faz sentido a gente falar de números consecutivos quando eu estou falando ou de números naturais ou de números inteiros. E a gente vai entender o porquê disso. Quando se fala de números naturais, existe um conceito ainda chamado de paridade, que são os famosos números pares e ímpares. O que é um número par? A definição de número par é todo número natural divisível por 2. 0 dá para dividir por 2? Vai dar 0. 2 dá para dividir por 2? Dá 1 sem resto. Divisão exata. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3 e assim sucessivamente. Então, são os múltiplos de 2. Enquanto que os ímpares são os elementos complementares ao conjunto de números pares. Eu vou ter um 1, que não é possível uma divisão exata por 2, dentro dos números naturais. O 3, que se eu for dividir por 2 vai dar 1 e ter resto 1. O 5 dividido para 2, 2 e resto 1. Então, são os números ímpares. E a união desses dois conjuntos, esse conjunto com esse conjunto, vai dar o conjunto dos números naturais. Então, a gente diz que esses conjuntos são complementares e a gente vai abordar um pouco mais acima. Além disso, eu tenho os números primos. O que é um número primo? É um número natural, e aí observe que eu só vou aplicar essa lógica ao conjunto dos números naturais e que possui apenas 2 divisores, sendo 1, já que todo e qualquer número é divisível por 1, e o próprio número. Então, quais são os números primos? O 2, porque o 2 dá para dividir por 2 e por 1, ele tem 2 divisores. O 3 dá para dividir por 1 e por 3, número primo. O número 4, ele vai ser um número primo? Não, porque o 4 é divisível por 1, por 2, já que 4 dá para dividir por 2, e por 4. Então, ele tem 3 divisores, por isso que ele não é um número primo, e assim sucessivamente. O conjunto dos números primos facilita a representação através de um processo de fatoração de um número. Qualquer número pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o 6 é o resultado do produto de 2 vezes 3. O 7 é o próprio 7, tem o fator 7. O 12 é o produto de 2 vezes 2 vezes 3. Então, qualquer número pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Esses números naturais, eles podem ser representados sobre uma reta. Então, se eu posicionar um ponto de referência que seja o meu 0, a cada um acréscimo, eu tenho uma unidade. Então, eu vou ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, com base nessa reta, a gente pode comparar dois números. Então, se eu pegar o número 1 e o número 3, eu posso comparar esses números, dizer quem que é o maior entre eles, quem que é o menor,
ou se eles são iguais, dado dois números. Então, o 1 é menor que o 3. O 3 é maior que 1. E a gente utiliza símbolos específicos para isso. Se eu tenho 1 e 3 e eu quero comparar esses números, eu utilizo um símbolo que parece um V deitado, com abertura sempre para o número maior. Então, a gente lê 1 é menor que 3. Ou, se a gente fosse ler de trás para frente, o 3 está virado para o lado do 3, então ele é maior do que 1, certo? Então, a gente diz que, dado dois números quaisquer naturais, que eu não conheço, eu posso garantir que vai haver três condições possíveis. Um vai ser maior que o outro, um vai ser menor que o outro, ou ainda em casos em que eles sejam iguais. Não há uma quarta hipótese. Com esses números, eu posso fazer algumas operações básicas, sendo elas a adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente chama de 4 operações, mas não são as únicas que a gente faz com números. A gente tem, por exemplo, potenciação, radiciação, que são operações numéricas. Quando a gente fala de adição, a gente tem algumas funções para adição. Por exemplo, de acréscimo. Eu tinha 10 bolinhas de gude e ganhei mais 5. Quantas bolinhas de gude eu fiquei? Função de acréscimo. Ou ainda, uma função de junção, de reunião. Pedro tinha 10 reais, Joana tinha 15 reais. Juntos, quantos reais eles tinham? Então, essa é a função da adição, de acrescentar algo ou de juntar algo, de reunir algo. A gente representa a adição por esse símbolo e a gente pode usar tanto uma notação linear, 45 mais 82, ou como algoritmo de solução, podemos representar na forma vertical. Sempre tomando cuidado que, se cada algarismo em sua posição representa quantidade diferente, eu tenho que utilizar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, e assim operar com esses valores. 5 mais 2, 7, 4 mais 8, 12. Cada elemento dessa soma a gente chama de parcela e o resultado a gente chama de soma ou total. Na adição, temos algumas propriedades operatórias. A primeira delas é a comutatividade. Se eu somar 1 mais 2, equivale exatamente a somar 2 mais 1. Então, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Então, se eu quero somar, por exemplo, 9 mais 7 mais 1, eu poderia simplesmente, por achar mais fácil, somar o 9 mais 1 e depois somar com 7. Porque 9 mais 1, 10, fechou uma dezena com 7 unidades vai dar 17. Então, na adição, não importa qual operação eu resolvo primeiro. O resultado vai ser sempre o mesmo. Próxima ideia da associatividade, que é uma complementação dessa ideia de comutatividade. Se eu tenho, então, mais de uma operação, 1 mais 2 mais 3, não importa qual eu realize primeiro, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu posso fazer 1 mais 2 e depois somar com 3, ou ainda eu poderia fazer 2 mais 3 e somar com 1. Então, é uma extensão da função comutativa. Além disso, na adição, existe o que a gente chama de elemento neutro. O que é um elemento neutro? Elemento neutro é aquele que, se operado com esse valor, não altera o resultado. E na adição, qual é o número que adicionado a outro não vai alterar o resultado? O zero. Então, 5 mais 0 é 5. Eu não altero o resultado do valor inicial. Isso é o que a gente chama de elemento neutro. O elemento neutro na adição, então, vai ser o zero, porque 5 mais 0 é 5. Além disso,
do conjunto dos números naturais, a adição ela possui a propriedade de fechamento. O que é isso? Soma de dois números naturais vai ser sempre um número natural. Tá? Isso não vale para determinadas operações. Por exemplo, na subtração, que a gente tem como função representar uma subtração em si, ou ainda uma retirada. Olha, eu tinha 10 carrinhos, 10 brinquedos, 10 carrinhos. Eu retiro 2, eu tiro 2. Com quantos eu fiquei? Ou ainda, comparar. Ah, Joana tem 15 bonecas, Maria tem 7 bonecas. Quantas bonecas que Joana tem a mais que Maria? Então eu estou fazendo uma comparação de duas quantidades. E a gente pode fazer isso por meio da subtração. Olha, tem tantas bonecas a mais que a outra menina. Além disso, eu posso utilizar como complementar, ou seja, o quanto falta. Possuo R$20 e quero comprar um carrinho que custa R$30. Quanto eu preciso para comprar o carrinho? Então, é a ideia do que falta para chegar numa certa quantidade. Então, todas essas funções a gente se aplica operações de subtração. Na subtração, a representação da operação é por esse hífen e a gente chama o valor inicial de minuendo, o segundo valor de subtraindo e o restante a gente chama de resto ou diferença, sendo mais comum o uso do termo diferença. Então, se eu falar para vocês, olha, qual a diferença entre dois números? Eu estou querendo falar que faça uma subtração e o resultado dessa subtração é o que eu estou pedindo, ou seja, a diferença. Certo? Dentre aquelas propriedades, não vale, por exemplo, a comutatividade. Porque se eu pegar 1 menos 3, é diferente de eu pegar 3 menos 1. Então, automaticamente, não vale a ideia de associação. Então, essa propriedade não se aplica na subtração. Já a existência de um elemento neutro, sim, e é o mesmo elemento, o nosso zero. Porque 5 operado com 0, ou seja, 5 menos 0, vai continuar 5. Ele não altera o resultado. Além disso, se eu somar o resto com o subtraindo, ou seja, eu vou pegar o 45 e somar com 82, eu vou ter o resultado de 127. Então, a gente diz que a adição é a operação inversa da subtração. Por isso que quando você está lá resolvendo uma equação de primeiro grau e tem lá 5 menos 3 igual a 7. Aí o professor fala, olha, tira esse 3 negativo e passa para o outro lado como positivo. Por que você faz isso? Se você quer eliminar esse valor, você faz a operação inversa. E a operação inversa da subtração é a multiplicação, a adição. Então eu passo adicionando. Não é que muda o sinal, ele muda a operação para a sua operação inversa. Tá? Já na multiplicação, a função da multiplicação é representar uma adição de parcelas iguais. Como assim? Ah, eu comprei 4 balas, depois eu comprei mais 4, eu comprei mais 4, eu comprei mais 4 e comprei mais 4. Então eu comprei 5 vezes 4. Então, se eu quero representar essas somas de parcelas iguais, eu não preciso colocar cada uma das parcelas. Eu faço uma representação por uma multiplicação. Ou ainda, a função da multiplicação pode ser por combinação. Então, o professor ele tem 3 calças, 5 camisas e 2 ternos. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Partindo do princípio que as roupas combinem. Para o homem tudo combina, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação entre esses fatores e eu tenho todo o conjunto de possibilidades de combinar calça com a camisa com o terno, certo? E a representação dessa multiplicação a gente utiliza o sinal x, que significa de vezes, ou ainda um ponto
que representa também a multiplicação e geralmente é utilizado mais nos anos finais lá do ensino fundamental e na sua sequência. Cada elemento dessa multiplicação a gente chama de fator e o resultado a gente chama de produto. E aí, certamente, você deve lembrar de uma frase que é: a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Porque na multiplicação também é comutativo. Se eu pegar 2 vezes 3, eu tenho o mesmo resultado de 3 vezes 2. Então, essa propriedade comutativa também vale para a multiplicação. A associativa também vale. Então, se eu tenho lá 2 vezes 7 vezes 5. Não importa qual dessas multiplicações eu faço primeiro. Eu posso fazer 2 vezes 7, posso fazer 7 vezes 5, ou ainda até poderia fazer 2 vezes 5 para depois o 7. Que 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 7, 70. Então eu posso combinar as operações e resolver independente da ordem. E na multiplicação também existe um elemento neutro. E aí eu pergunto, qual que é o elemento neutro da multiplicação? Será que é o zero? Se eu multiplicar um número pelo zero, vai alterar esse número? 5 vezes 0, 0. Opa, alterou o número. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o nosso 1. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. Não altera o valor do fator inicial. Por isso que a gente chama de elemento neutro da multiplicação número 1. E com isso a gente usa muitas estratégias para, por exemplo, reescrever uma fração. Se eu tenho uma fração de 1 sobre 2, que a gente chama de meio, e eu quero reescrever como uma fração que foi dividida em 4 partes, o que a gente faz? A gente multiplica por 1. Como assim multiplica por 1? Porque olha só, 1 também é igual a 2 dividido para 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é multiplicando por 1. Se eu estou multiplicando por 1, já que 2 dividido por 2 é 1, não altera o resultado, significa que meio é o mesmo que 2 quartos. Então, a gente utiliza essa estratégia, por exemplo, em fração, do elemento neutro na multiplicação ser o 1, certo? Possui a propriedade do fechamento, ou seja, lembra, propriedade do fechamento. A multiplicação de 2 números naturais vai continuar sendo um número natural. Além disso, eu tenho uma outra propriedade que a gente não citou na operação de adição e da multiplicação, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vou criar um quadro em branco. Digamos que eu tenha lá 2 vezes, e aí eu tenho que fazer uma soma. 1 mais 3. Como que você faz isso? Lá em operações numéricas, a gente sabe que primeiro resolve o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora do parênteses. Mas olha só, se eu tenho uma multiplicação por uma soma, eu posso separar isso em 2 multiplicações. O 2 vezes 1, mais os 2 vezes 3. 2 vezes 1, mais 2 vezes 3. Essa é o que a gente chama de propriedade distributiva. Eu vou distribuir essa multiplicação em relação às adições. Eu faço 2 vezes 1 e faço 2 vezes 3. O resultado vai ser o mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 com 6, 8. Se eu tivesse resolvido aqui primeiro, 1 mais 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso é válido para a multiplicação em relação a uma adição. Tá? Provavelmente, se você lembrar lá do teu ensino fundamental e médio, o professor chamava isso de regra do chuveirinho, onde eu vou valer para cada multiplicação em relação à adição, eu vou multiplicar esse fator por cada parcela da adição, certo? Já a divisão, ela tem como função repartir valores em partes iguais. Então, se eu tenho lá, comprei 15 balas e vou distribuir para 5 pessoas. O quanto vai ficar para cada
pessoas. Então eu estou repartindo uma certa quantidade em partes iguais. Então eu tenho 5 partes iguais de 3 balas. Mas isso poderia ser nada mais do que uma subtração igual e consecutiva. Então, em quantas vezes eu posso subtrair o 3 de 15? Então, posso pegar o 15, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Olha só, 5 vezes. Então, 15 dividido para 3 é 5. Eu estou subtraindo 3 5 vezes. Então, eu posso representar uma divisão como uma subtração sucessiva, consecutiva, de partes iguais. Então, quando você pedir para o seu aluno, por exemplo, divida 15 para 3. Se ele for tirando em grupos de 3, que é o mais usual, mais intuitivo, se eu quero dividir para 5 pessoas ou para 3 pessoas, eu vou dividindo em blocos de 3. Eu estou fazendo uma subtração sucessiva de tantas unidades, de x unidades. Então, a divisão nada mais é do que uma subtração sucessiva ou consecutiva. E o modo usual, a representação usual da divisão é 2 pontos, ou ainda, antigamente se usava muito esse símbolo, que é os 2 pontos com uma barra no meio. Os 2 símbolos estão corretos. Já a representação algorítmica, para facilitar a resolução, se dá por meio dessa chave. Então eu tenho o dividendo dividido pelo seu divisor, vai obter um resultado. E o resultado da divisão a gente chama de quociente. Numa divisão inteira, pode ser que tenha um resto que seja diferente de 0, certo? Então, será que aquelas propriedades são válidas para a divisão? Se eu dividir 4 para 2, é o mesmo que dividir 2 para 4? Não. Então, a propriedade comutativa não vale para divisão, mas sim a existência de um elemento neutro. E aí, qual que é o elemento neutro da divisão? Se eu pegar um número e dividir por ele, não vai alterar esse número. O 1. Então, o mesmo lá da multiplicação. Porque, olha, 5 dividido para 1 é 5. 7 dividido para 1 é 7. Não altera o resultado, mesmo realizando a operação de divisão. Então, o elemento neutro vai ser o número 1. Outra propriedade interessante da divisão é que se a gente pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e acrescentar o resto, a gente tem o dividendo. Então, é como se fosse a prova real da divisão, já que a divisão é uma função inversa da multiplicação. Por isso que eu faço essa representação por meio de multiplicação. O resultado dessa divisão, dentro dos números inteiros, ela pode ser exata. Por exemplo, 6 dividido para 2 vai dar 3. Mas pode ser que eu tenha uma divisão que não seja exata. 7 dividido para 2 vai dar 3 com resto 1. Certo? Uma divisão não exata. Com isso, a gente diz que, dentre os números naturais, não é válido a propriedade de fechamento. Dividir 2 números naturais não garante que eu tenha um número natural por causa desse resto. Eu vou ter um número que a gente chama de número racional, que a gente vai ver mais à frente. Quando eu combino diversas operações numéricas, a gente tem o que a gente chama de expressões numéricas. Então, é um conjunto de agrupamentos de operações matemáticas. E eu posso representar essa expressão pela sequência de operações. Essas sequências de operações precisa seguir uma ordem lógica, porque pode afetar o resultado. Então, qual dessas operações eu vou ter que resolver primeiro? Aí eu vou observar. A ordem de resolução vai ser de acordo ou com a operação ou com delimitadores. E aí, havendo operações delimitadoras iguais, a gente sempre resolve
da esquerda para a direita. Então, nesse caso, a gente vai primeiro verificar se há delimitador. O que são os delimitadores? Parênteses, colchetes e chaves. Dentre os delimitadores, qual que é a operação que tem maior antecedência? O que eu tenho que fazer primeiro é a multiplicação ou a divisão, e posterior a adição e subtração. Então, nesse caso, eu vou observar primeiro os delimitadores. Já que eu tenho delimitadores, eu tenho delimitador parênteses e o colchetes, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho uma multiplicação e depois uma subtração. Então eu vejo, em relação às operações, a multiplicação se sobressai a adição e a subtração. Então primeiro eu faço 5 vezes 4, 20. Então primeiro eu tenho que resolver isso. Depois resolve o que está dentro do parênteses, resolve o que está dentro dos colchetes e por último a adição. Certo? Então sempre observe o delimitador, que o delimitador ele altera a ordem de resolução e a gente sempre começa o que está dentro do parênteses para as chaves. Não tendo o delimitador, a gente segue o princípio da operação, que é da multiplicação ou adição e depois multiplicação e divisão para depois adição e subtração. Agora, se tiver divisões ou qualquer outra operação repetida no problema, a gente sempre faz da esquerda para a direita, porque nem sempre eu vou garantir que elas são associativas, que eu posso alterar a ordem, como a gente viu anteriormente. A adição eu posso alterar a ordem porque é associativa, mas a divisão e a subtração, por exemplo, não. Então, se eu tenho lá 7 menos 4 menos 2, eu tenho que seguir a ordem da operação, certo? Posso alterar a ordem? Dependendo da operação, ele permite a associatividade. Mas, por via das dúvidas, sempre faça da esquerda para a direita. E aí, quando a gente está dentro dos conjuntos naturais, a gente já viu que o conjunto dos números naturais não possui a propriedade de fechamento para divisão, por exemplo. E é aí que surgem os números fracionários ou decimais, que é a necessidade de representar esse fragmento. Então, se eu tenho lá, comprei um bolo e vou dividir para 2 pessoas, não vai dar uma quantidade inteira para cada pessoa, vai dar uma parte para cada pessoa. E representar o tamanho dessa parte vai se fazer necessário utilizar então de números fracionários ou decimais. O mais comum é a representação por meio de fração. O mais comum, principalmente no ambiente educacional, que é a forma mais elementar de se dividir um objeto. Então, se eu tenho um bolo e vou dividir para 3 pessoas, eu divido esse bolo em 3 partes e vou obter uma parte para cada pessoa. Só que essa parte é diferente se eu tivesse dividido em 4 partes. São tamanhos diferentes. Então, para representar essa uma parte, eu digo a quantidade de partes e em quantas partes o objeto foi dividido. Então, se eu tenho 1 sobre 3, de cima o numerador, de baixo o denominador, eu estou indicando o quê? Que eu tenho 1/3. Um objeto dividido em 3 partes, eu estou obtendo uma parte. Tá? E essas frações, elas podem ser próprias, impróprias ou números mistos. Por exemplo, 1/3 é uma fração própria. Eu tenho um objeto que foi dividido em 3 partes, eu peguei uma parte. Agora, se eu tivesse mais de um objeto, tivesse 2 pizzas que foi dividido em 3 partes, e eu, como guloso, vou lá e como 4 partes. Então, eu comi 4 partes de um objeto que foi dividido em 3 partes. Essa é uma fração que a gente chama de imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Isso implica dizer que eu tenho mais de um objeto. Então, eu tenho um objeto inteiro e 1/3. Então, eu poderia representar esse 4/3 da seguinte forma: 1 inteiro e 1/3.
Ou ainda eu poderia simplesmente colocar o 1, no meio do 1 eu coloco uma fração 1/3. Então eu tenho 1 inteiro e 1/3. Por isso que a gente chama de números mistos, porque envolve uma parte inteira e a outra parte fracionária, tá? Agora, observem os 3 bolos, foram divididos de forma diferente. O primeiro eu dividi em 8 partes e comi 4 partes desse bolo. Qual seria essa fração? Ela seria dividido em 8 e eu comi 4. O segundo, do mesmo tamanho desse bolo, eu dividi em 4 partes e comi 2. O último eu dividi em 2 partes e comi 1. Observe então, eu tenho 4/8, já que foi dividido em 8 partes, o segundo 2/4 e o terceiro 1/2. Mas essas frações não representam o mesmo tamanho? Essa parte não é o mesmo tamanho que essa? Sim. E esse tamanho, o mesmo que os anteriores. Então a gente diz que essas 3 frações, apesar de ser representado por numerador e denominador diferente, elas representam a mesma quantidade, a mesma partes do meu objeto, do meu bolo. Então a gente diz que essas 3 frações, elas são equivalentes. E essa ideia de equivalência a gente pode utilizar, por exemplo, quando vai comparar 2 frações. Por exemplo, quem é maior, 3/5 ou 2/3? É difícil comparar quando eu tenho tamanhos diferentes. Eu estou dizendo que um objeto foi dividido em 5 partes e eu peguei 3. Já o outro eu tenho 3 partes e eu peguei 2. Qual que é maior? Eu não posso olhar simplesmente para o numerador. Ah, o 3 é maior que 2. Eu peguei 3 pedaços e lá eu peguei 2. Porque as partes são diferentes. Então o que a gente faz? A gente tenta reescrever isso daqui em frações equivalentes. Para isso, a gente tenta reescrever essa fração com o mesmo denominador. E aí a gente tira o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. É achar um múltiplo entre 3 e 5 que seja comum aos dois. Então, ó, o múltiplo de 3 é 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. 15. E os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Então, o múltiplo em comum é o 15, 15. Então, eu tento reescrever essas 2 frações como se eu tivesse feito divisões em partes de mesmo tamanho. Então, eu vou transformar esse 3/5 em algo que tenha denominador 15. Só que eu tenho que transformar isso sem alterar o tamanho. E aí, qual que é a estratégia? Eu vou multiplicar esse 3/5 pelo elemento neutro da multiplicação, que é o 1. E o que é o 1? Como que eu poderia representar esse 1 no formato de fração? O 1 é o resultado da divisão de um número por ele mesmo. Então eu posso multiplicar aqui, por exemplo, por 3 sobre 3. 3 dividido para 3 é 1. Quando eu multiplico por 1, eu não altero o resultado. Então 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3 vai dar 9. Então 3/5 é o mesmo que 9/5. Eu estou só reescrevendo como uma fração equivalente. E o 2/3, eu também quero transformar em 15. Então eu vou multiplicar por um número, nesse caso 1, já que é um elemento neutro, mas que faça com que eu chegue num denominador 15. E que número que eu tenho que multiplicar aqui no denominador para esse 3 virar 15? 5. Como o elemento neutro da multiplicação é 1, eu pego 5 dividido para 5, que vai dar o meu elemento neutro, então eu não estou alterando o resultado. E aí, quando eu faço essa multiplicação, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 5, 10. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 3/5
é o mesmo que 9/15. Já o 2/3 é o mesmo que 10/15. Então, qual que é o maior desses dois números? Agora sim é fácil da gente comparar, já que eu tenho frações com o mesmo denominador. Eu tenho um objeto que foi dividido em 15 partes, eu estou pegando 9, e um segundo objeto foi dividido em 15 partes, eu estou pegando 10. Obviamente, se eu estou pegando 10 partes, em relação aos 9, ele é maior, certo? Por isso que eu preciso reconhecer essa ideia de elemento neutro. Outra forma da gente reescrever uma parte fracionária, é utilizando o nosso sistema decimal, que é utilizar décimos ou centésimos, partes de base 10 daquele número. Então, quando eu tenho uma fração de 1/10, eu leio 1/10, eu posso reescrever isso daqui mudando uma posição no sentido da esquerda para a direita após a vírgula. Então, todo número que tem vírgula representa que eu tenho uma parte fracionária. E essa fração vai ser de uma potência de 10. Se eu tenho um dígito, é uma parte de 10. Se eu tenho 2 dígitos, é uma parte de 100. Se eu tenho 3 dígitos, é uma parte de 1000 e assim sucessivamente. Então, quando a gente costuma utilizar dinheiro e escrever R$1,25, esses 25 centavos, que é a parte fracionária, equivale a 25 de 100. Por que de 100? 2 dígitos, potência 10 elevado ao quadrado, 2 dígitos, 2 zeros, 100. Então é 25 de 100, por isso que a gente fala centavos, tá? E isso a gente usa então dentro do nosso sistema monetário. Quando eu falo R$15,55, esses 15 são inteiros, R$15, e os 55 é 55 o quê? 2 dígitos, 1, 0, 0. 55 centésimos, certo? Nas próximas aulas a gente aborda um pouco mais sobre esse conjunto de números e as suas operações. Então, para recapitular, a gente viu o conjunto dos números naturais, que surge com a necessidade da contagem, só que ele não é um único conjunto que a gente tem. Por quê? Lembra, subtração não tem o fechamento. Então, se não tem o fechamento, quando eu pego 1 menos 3, não necessariamente vai dar um número natural. E é aí que surge os números inteiros, que é essa possibilidade da gente representar números com a sua parte do que falta para chegar naquele número, ou seja, a parte negativa. A gente viu na divisão que a operação com números naturais não resulta num conjunto fechado. Porque se eu tenho lá 4 dividido para 2, é 2. Agora 2 dividido para 4 não dá uma parte inteira, vai dar metade dessa parte inteira. Então eu preciso ampliar essa noção de conjunto para o conjunto dos números racionais, que é que é resultado de uma divisão de 2 números inteiros. E ainda ampliando essa noção de conjunto, existem os conjuntos que a gente chama de números irracionais, que acrescido aos racionais, dá um conjunto maior que a gente chama de números reais. Um desses números irracionais é o nosso famoso π, que ele não é possível de se representar no formato fracionário. Ele tem infinitas casas decimais e eu não consigo reescrever como uma fração. A raiz quadrada de 2, por exemplo, não dá um resultado inteiro. Não tem como eu representar no formato fracionário. Ela tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. Então, ele não faz parte dos racionais e sim dos irracionais. E quando eu junto esses dois conjuntos racionais e os irracionais, surge o conjunto que a gente chama de números reais. Ampliando essa ideia, mas que não se aplica ao ensino fundamental, é o conjunto dos números complexos, que ainda extrapola esse conjunto dos números reais quando eu tento utilizar a operação de radiciação, que é outra operação numérica, só que para números negativos. Raiz de índice par de número negativo, por exemplo, a raiz quadrada de menos 1, não existe dentro dos reais. E a gente representa isso daqui como uma letra I,
que é um número irracional, ou melhor, ele não é real, ele é um número complexo, certo? E ficam essas como referências básicas utilizadas na aula e também as referências complementares. Como eu comentei, parte delas estão disponíveis lá na minha biblioteca. Na próxima aula a gente vai dar sequência nesse conteúdo, então reveja o material, assistam a web aula e tire suas dúvidas utilizando lá o ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula e nos vemos com o próximo conteúdo. Educação à distância, mudando realidades.